No jardim, teu sopro deu vida, com amor selaste tua voz. Mesmo após a queda e a dor, tua aliança nos chamou. No dilúvio abriste os céus, com a pomba veio a paz. Com Abraão contaste as estrelas, e o teu plano não se desfaz. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Nas tábuas de pedra, a lei brilhou. No deserto teu povo guiou. Terra jurada, promessa real. Tua fidelidade é sem igual. Da linhagem de Davi brilhou a luz, e na cruz o Cordeiro nos conduz. Nova aliança em teu sangue vertido, vida eterna no caminho redimido. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Alianças eternas, porque o céu revelou. Vivemos o tempo que o Pai já selou. Chamados, marcados, um povo em missão. Guardamos a aliança com fogo e paixão. Da linhagem de Davi brilhou a luz, e na cruz o Cordeiro nos conduz. Nova aliança em teu sangue vertido, vida eterna no caminho redimido. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Shalom, remanescentes do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. E vamos iniciar o estudo de uma nova aliança, né? A aliança adâmica. As alianças de Deus. Nós estudamos a aliança edênica. E agora vamos para a segunda aliança que Deus fez com os homens, que chama-se Aliança Adâmica. É a primeira promessa de redenção. O texto base está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, vamos entender um pouquinho o que é a aliança adâmica, né? Sabemos que, após o pecado original, Deus não apenas pronuncia um juízo, mas ele introduz a primeira promessa da salvação. Sim, ali acontece a promessa de salvação. E é os que os teólogos chamam de proto-evangelho, né? O primeiro anúncio do evangelho. A serpente receberia uma sentença eterna, a mulher enfrentaria dores no parto e os conflitos, o homem suaria para comer e enfrentaria a morte. Mas, no meio daquela tragédia, um filho nasceria para esmagar a cabeça da serpente. E Deus estava dizendo: Adão, vocês falharam, mas a minha promessa vai se cumprir.
E da tua descendência virá alguém que trará redenção. Essa é a aliança adâmica. Mesmo sendo profética e punitiva, ela contém ela continha um fio de esperança eterna. Ali nasce o plano da cruz. Jesus é o descendente prometido que esmagaria a cabeça da serpente. Veja, a aliança adâmica revela que, vamos dizer assim, o pecado, ele trouxe consequências. E as consequências, elas são reais. Mas também mostra que Deus nunca abandona o seu plano. Mesmo quando eu e você falhamos, caímos, Ele prepara o caminho para nos levantar. E a cruz não foi uma reação, tá? Foi um plano. Plano da redenção. A redenção, ela não foi assim improvisada. Ela foi profetizada. Ela foi planejada. A cruz fez parte do plano de Deus. Ela foi profetizada ali, nesse momento, no Éden. Da sua descendência. Da sua descendência. Da descendência da mulher. Nasceria um que feriria a cabeça da serpente. E a serpente feriria apenas o calcanhar. Veja. Se a aliança adâmica revela que houve o pecado e trouxe consequências, mas também mostrou o plano de Deus, um plano perfeito, um plano. Ele não nos abandonou, ele traçou um plano para ser cumprido como promessa. E o resultado foi a cruz. Pai eterno, vamos orar. Pai eterno, mesmo quando caímos, mesmo quando erramos, mesmo quando quando nós falhamos, tu já preparaste o caminho de volta. Um plano perfeito. E hoje eu te peço, Senhor, abre os meus olhos para a profundidade da tua justiça, mas também ver e ser participante desta tua grande misericórdia que se renova a cada amanhecer. Eu sei que houve uma dor na queda, mas essa dor, ela revelou o teu propósito, o teu plano para a eternidade. O plano da redenção. Me dá, Senhor, discernimento para enxergar o Jesus, o meu Jesus, desde o início da história. Fala comigo através desta aliança adâmica e gera em mim arrependimento e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Veja. Eu sei que de tanto você ouvir falar, de tanto eu e você nós ouvirmos falar e pregar, e a gente reconhece que teve pecado e o pecado trouxe consequências, mas também algo bom também, que foi o plano da redenção, a cruz, que aguardava esse plano, era a consumação. Por isso que Jesus disse, consumada está. E eu e você também, nós reconhecemos que as nossas áreas, né, têm que serem tratadas, e Deus quer tratar todas elas. E Ele nos chama a todo momento em sua palavra
para orientar, para exortar. Mas poucos gostam da exortação, mas é bom quando vem uma palavra mais dura. Aquela palavra que confronta hoje. E não, vamos dizer, somente uma palavra que acaricie, que transmita algo que não te constranja e você seja perdido, vá para a perdição. E o Senhor sempre, quando Ele nos constrange pela sua palavra, é para nos dizer e dar a garantia que existe a eternidade e que se nós estivermos no caminho certo, obedecendo a sua palavra, teremos a eternidade. Então eu te convido a pegar uma folha de papel, caneta, né? E você sabe desenhar? Se não sabe, você vai aprender agora. Nessa folha de papel, você desenha duas sementes. Qualquer semente, feijão, milho, qualquer semente que venha à tua cabeça. Desenhe duas sementes. Coloca uma do lado da outra. E numa delas, você cresce o caule, bota umas folhinhas lá em cima. Isso é você crescendo com Cristo. E essa outra deixa aí. Aí você dá uma rabiscada em cima dela. Essa é a semente que não vai crescer com Cristo. E lembre-se, a semente da mulher já venceu. É essa que você deseou crescer. É a semente que Jesus esmaga a serpente por mim e por você. Coloca nos comentários. Eu vivo pela promessa. Você escreve embaixo agora essa frase da folha. Eu vivo pela promessa. A semente da mulher já venceu. Jesus esmagou a serpente por mim e por você. Eu vivo pela promessa. Anota aí nos comentários. E o que é importante? É importante que você vai ver que Deus fez mais uma aliança ali em meio àquela queda, né? E quando ele deu a promessa, né? Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a aliança adâmica é a aliança que Deus fez, é o pacto que Deus fez, um contrato com a humanidade, estabelecendo Deus e o homem, né? Deus e o homem, após uma falha do homem, após a queda, ele refez uma aliança, ele fez essa aliança, e essa aliança foi incondicional, com caráter profético e também punitivo, e que carregava, vamos dizer, a primeira promessa messiânica. Quando a gente fala promessa messiânica, a primeira promessa de Cristo para a humanidade. Então, quando ele diz que vem alguém que vinda nascida de mulher, mas ferirá a cabeça da serpente e a serpente ferirá apenas o calcanhar. Né? Então, a gente vê que em aliança, um contrato, é preciso ter partes, né? Preciso ter elementos, é preciso ter... Quais eram as partes ali? Primeiro Deus, né? Depois Adão e Eva, né? E toda a humanidade que viesse descendente de Adão e Eva. Essas são as partes de um contrato, uma aliança, né? E quais eram as condições agora? Agora não foi estabelecida nenhuma condição. A aliança ela estava sendo feita após vamos dizer, um descumprimento da aliança anterior, que era a aliança edênica. Não coma deste fruto. O homem comeu, pecou, caiu. Agora não tinha uma condição nesse contrato, né? Era apenas uma promessa, né? Um julgamento futuro, mas com uma promessa. Qual era o julgamento ali? Era uma maldição. Sim, houve um julgamento. Houve uma, vamos dizer, qual foi o julgamento? Foi uma maldição. Para quem? Sobre a serpente. Sobre a mulher e o homem. Cada um recebeu. A mulher dores, o homem teria que trabalhar para se sustentar, né? Então, já não mais ia ser como era antes.
Dá uma lida lá em Gênesis 3, 14, 15, 16. Lê Gênesis 3, né? Eu já sei que você já leu, mas você dá uma olhada. Quais eram as consequências, né, dessa aliança? Era que a partir de ali ia ter dor, ia ter sofrimento, ia começar a morte, ia haver morte. E perda do Éden, estava sendo expulso do Éden. Então isso faz parte da aliança adâmica, né? Tudo isso porque o homem fez o quê? Descumpriu, desobedeceu a aliança anterior. E a promessa profética, né? A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. E a gente pode ver, por exemplo, se você, mesmo diante da rebelião do homem, da falha do homem, da queda do homem, Deus poderia ter encerrado ali. Sim, mas Deus tinha um plano melhor, um plano de resgate. Então, Deus não encerra ali naquela falha do homem. Deus já tinha algo planejado. Aí ele introduz, né, a semente da esperança agora nas nossas vidas, nos nossos corações. Em meio àquele juízo, não passou barato, teve sim consequências, né? O pecado trouxe consequências. Então o pecado traz consequências. Por isso que continua ainda trazendo, porque não mudou. Mas agora Deus coloca a profecia da semente da mulher. E diz, a primeira boa notícia eu te dou é a redenção. E anuncia o Messias que destruiria Satanás. Veja. Quais os elementos proféticos que podemos ver aqui? Primeiro, a serpente, que é Satanás, será derrotada. A mulher, que era Eva, ela torna-se símbolo profético de igreja, símbolo profético de igreja que trará o Messias. Então veja que Eva agora ela tem uma simbologia que ela representa um símbolo profético da igreja que estava por vir, que traria o Messias. Tanto na primeira como na segunda vinda, tá? A semente. Quero que você preste bastante atenção. Quem é a semente? Cristo Jesus. Ele é quem trouxe a redenção e restauração. Para eles lá no início era que trará a redenção e trará a restauração. Para nós trouxe a redenção ali na cruz, na consumação, telestai, está consumado. E a restauração para todos aqueles que confessarem Jesus como Senhor e Salvador. Presta bastante atenção. Qual é a base, vamos dizer, apocalíptica, né? A batalha que vai acontecer mais na frente das duas sementes. Vai ter uma batalha? Vai. Pois a promessa aqui de Gênesis 3,15, ele percorre toda a Bíblia, se cumpre em Cristo, mas encontra sua plena consumação em Apocalipse. Veja que ainda vai acontecer esse finalzinho. A batalha das duas sementes. A serpente inicia a queda. E ela, lá em Apocalipse, ela será lançada no lago do fogo. Existe a semente prometida lá em Gênesis. Mas em Apocalipse 22, 3, 5 diz, sementes reinará para sempre. Jesus. A semente de Gênesis ali, a maldição da terra, rastejar na terra. E em Apocalipse, uma nova terra sem maldição. Apocalipse 22, 3. Veja, tudo começou no Jardim do Éden, após a queda, aliança adâmica agora que nós estamos estudando, para vir para, tudo leva para Apocalipse. E a semente vai vencer. Se a queda quebrou o homem, mas não quebrou o plano de Deus. Adão pecou, mas Deus não o destruiu. Deus fez uma promessa.
A dor entrou ali no mundo. E Deus coloca a esperança no mundo, em mim e você. Houve conflito entre as sementes. Desde a queda do homem, a história é uma guerra entre trevas e luz. Luz e trevas. Verdade e mentira. Veja. O inimigo, ele sempre tenta impedir a semente de frutificar, que é você. Por isso que eu pedi para vocês fazer um desenho de duas sementes, uma frutificando e outra amarrada. Então, todas as vezes que o inimigo puder tentar esmagar para que você não frutifique, veja, a vitória do Messias é garantida. Jesus venceu ali na cruz e esmagou a cabeça da serpente. Está escrito. Você é chamado a andar nessa vitória. A vitória profética. A igreja tem um chamado também. É gerar essa semente e proteger essa promessa. É preparar para o último confronto, lá de Apocalipse. Aí a igreja, ela, a noiva, vai reinar com Cristo para sempre na eternidade. Veja, nós vamos fazer o devocional, o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Depois vai ter mais, mas nós vamos limitar a 7 e depois a gente joga no outro horário. Tá? E te convido a acompanhar os devocionais da Aliança Adâmica. E a Aliança Adâmica revela o coração de Deus. Mesmo Deus fazendo um juízo ali com Adão e Eva e mais a serpente, ele julga, mas ele não nos abandona pela nossa falha, pelo nosso erro, pelo nosso pecado. Ele fere, mas ele tem a cura, ele promete a cura. E ele diz, a semente foi plantada. E você é parte do cumprimento dessa promessa. A guerra espiritual vai continuar. Mas a vitória já está profetizada. Viva como quem carrega a semente da vitória, que é Jesus. Esse é o segredo de toda e qualquer vitória aqui nesse mundo. É carregar a semente. Carregar é estar com Jesus, é viver com Jesus. É praticar e aprender o que Jesus. Mas eu não estou vendo Jesus. Sim, Jesus, quando ele ascendeu, ele disse, eu mando o Espírito Santo. Por isso que Jesus é o Espírito Santo, tá? Que o mundo não vê. Ele disse, eu rogo ao Pai para o Pai mandar um igual a mim que o mundo não vê. O Espírito Santo. Para que a gente não fique sozinho nessa caminhada, nessa jornada. Por isso que é importante, se você não teve o batismo, não tem o sobrenatural de Deus, nos acompanha, que a gente vai fazer momentos de batismo do Espírito Santo, batismo de fogo, a unção, derramada da unção, ativação, tá? Então isso é muito importante, tá? Então, Senhor, eu reconheço que pequei e que as consequências me cercavam. Mas hoje eu me aproprio da promessa da tua semente, Jesus Cristo. Então cobre-me agora com as tuas vestes, com teu sangue. Fortalece-me no meio dessa dor e guia-me pelo caminho da espada até o Éden para ser uma vida restaurada. Eu declaro que a serpente não reinará em mim e nem sobre mim. Mas tu, Senhor, Cristo Jesus, vive em mim e por ti eu sou mais do que vencedor, porque maior é o que vive em mim
do que o que vive no mundo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pai, eu te rendo graças, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Acompanha, ó Espírito Santo, e nos dá as mais altas revelações neste devocional que se inicia hoje, da Aliança Adâmica. Crie expectativa, você que está assistindo, do devocional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí depois a gente muda para outra aliança, aí a gente continua os devocionais em outro horário. Se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, manda aquelas mensagens, cria uma mensagem hoje e pergunta a alguém se alguém conhece, se já ouviu falar na Aliança Adâmica. Se alguém disser não, aí você diz, foi tocado pelo Espírito Santo. Aí copia o vídeo, o link desse vídeo e manda para a pessoa. Não deixa ninguém de fora, não deixa de fazer uma ação. Você é responsável pela palavra do Senhor chegar aos 4 cantos do mundo. Se você não prega, aproveita quem prega e envia. Amém? Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus. No jardim, teu sopro deu vida, com amor selaste tua voz. Mesmo após a queda e a dor, tua aliança nos chamou. No dilúvio abriste os céus, com a pomba veio a paz. Com Abraão contaste as estrelas, e o teu plano não se desfaz. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Nas tábuas de pedra, a lei brilhou. No deserto teu povo guiou. Terra jurada, promessa real. Tua fidelidade é sem igual. Da linhagem de Davi brilhou a luz, e na cruz o Cordeiro nos conduz. Nova aliança em teu sangue vertido, vida eterna no caminho redimido. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala. Alianças eternas, porque o céu revelou. Vivemos o tempo que o Pai já selou. Chamados, marcados, um povo em missão. Guardamos a aliança com fogo e paixão. Da linhagem de Davi brilhou a luz, e na cruz o Cordeiro nos conduz. Nova aliança em teu sangue vertido, vida eterna no caminho redimido. Alianças eternas, promessas de amor, firmadas no tempo, seladas pelo Senhor. De Éden à cruz, tua glória não falha. És o Deus das alianças, rocha que não se abala.